Olá, bom dia. O tema de hoje da nossa webconferência vai ser transtorno do neurodesenvolvimento de famílias, estigmas, demandas e estratégias de cuidado. Eu sou a Giovana Morim, sou psicóloga. Prontinho. Primeiramente, eu acho importante, a gente minimamente definir o que são transtornos do neurodesenvolvimento, É um termo que a gente utiliza mais hoje socialmente, pessoas atípicas também a gente utiliza, mas os transtornos do neurodesenvolvimento, eu acho importante trazer o DSM, porque é um manual aí que é muito utilizado por alguns profissionais, que vai trazer para a gente que é um grupo de condições, e que a gente tem que entender que vai desde ali do período da primeira infância, e aí vem se desenvolvendo de diferentes formas, se tiver algum tipo de suporte profissional e familiar, a gente sabe que pode se apresentar de diferentes formas, os transtornos. E eles costumam, acontecer nessa época de escola. Eu percebo muito enquanto profissional, enquanto psicóloga clínica infantil, eu percebo muito que os sinais, eles se apresentam desde a primeira infância, claro, mas a gente percebe que costuma gerar algo mais de dificuldade na rotina quando essa criança é inserida na escola. Então é muito comum, eu acho que mais de 90% das crianças que eu atendo hoje na clínica, em sua maioria, vieram por conta de uma demanda escolar, Algum professor, o ambiente escolar em si, as pessoas que estão na rotina da criança, nesse ambiente escolar, costumam perceber algumas dificuldades, alguns limites ali, aquela aprendizagem. Então, eu percebo enquanto profissional que no ambiente escolar, em sua maioria, é quando essas expressões, desse transtorno do neurodesenvolvimento, eles de alguma forma começam a chamar mais atenção do olhar do adulto, Costuma dar mais algum tipo de dificuldade ali naquela rotina, e aquele outro percebe, chama a família, que sua maioria são os professores, junto com a coordenação e tudo mais, percebem, chamam a família, encaminham para uma psicóloga e chegam até mim, Então, percebo muito, além de alguns artigos trazerem isso, na minha prática, eu percebo muito que, além dos familiares perceberem também essas questões, a escola também tem um olhar muito apurado para isso. E aí, no manual do DSM vai falar sobre déficits, no desenvolvimento, que variam desde limitações muito específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas, até os prejuízos globais, em relação às habilidades sociais ou da inteligência. Então, cada sujeito, cada pessoa que tiver um transtorno no neurodesenvolvimento vai se apresentar de diferentes formas, Eu, enquanto profissional da saúde mental, preciso entender como aquele transtorno, como aquela dificuldade, tem seus limites e potencialidades na rotina daquele sujeito. Então, isso é muito singular. Às vezes as pessoas tendem a querer fechar um diagnóstico com uma característica só. Algo deu errado. Tente novamente. Desculpa, foi meu celular. Então, voltando. Eu percebo muito, por manias de fala mesmo, algumas pessoas se diagnosticarem por alguma questão com alguma característica só. E a gente sabe que perpassa, uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, perpassa desde as habilidades sociais, quanto no trabalho, na escola, etc. Então, a gente precisa ter um olhar muito global para aquele sujeito. E aí, é frequente ocorrência, de mais de um transtorno de neurodesenvolvimento. É comum as pessoas terem TDAH ou autismo, alguma deficiência intelectual muito específica, um transtorno de aprendizagem muito específico, E é muito comum, não é regra, claro, mas é comum, às vezes, o sujeito apresentar mais de um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, dando continuidade, essas definições, de acordo com o DSM, o que ele nos traz ali, que fala sobre a deficiência intelectual, características por déficit de capacidades mentais,
né, dificuldade com raciocínio, dificuldade com algumas soluções de problemas, planejamento, tem dificuldade com esse pensamento abstrato, né? Nós, algumas pessoas típicas falam muito com gestos não verbais, né? A gente fala muito com olhar, às vezes só com as mãos ou com algum tipo de som, e as pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual têm muita dificuldade em entender esse tipo de comunicação. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente se comunica, né? Com algumas pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual. Então, na minha prática, enquanto psicóloga, que trabalhei em escola, né, por muito tempo, acompanhei muitas crianças com deficiência intelectual, e eu precisava, e aí várias crianças, né, que eu acompanhei, e nenhuma se comunicava da mesma forma, assim como também, enquanto profissional, eu precisava adaptar a minha comunicação. Então, tinham crianças que eu precisava me comunicar mais com o lúdico, né, com jogos, com brincadeiras, com outras crianças eram com palavras muito específicas, né? Então a gente precisa entender como a criança se expressa, como ela se comunica. Não existe uma regra para todos, né? E aí a singularidade desse trabalho. E uma dessas questões na deficiência intelectual é essa dificuldade, né, que a gente percebe com a questão acadêmica, né, essa aprendizagem. É uma aprendizagem que precisa muito, em sua maioria, no campo mais lúdico, né, tem limites muito claros, então a criança talvez nem sempre seja alfabetizada no mesmo período que outras crianças são, digamos assim, por conta dessa deficiência intelectual. E a questão dos transtornos de comunicação, né, que inclui transtornos de linguagem, transtorno da fala, o transtorno da comunicação social pragmática, transtorno de influência, cognitivos da infância, e tem a questão, entre aspas, né, que se utiliza no manual, entre aspas, a questão da gagueira. Então, esse transtorno da linguagem está muito relacionado a essa questão da fala, né, da dificuldade da fala, mesmo da oralidade. Então, a gente percebe aí que tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de déficit, né? A questão do espectro autista, né, o autismo, como eu falei na nossa mesa passada, uma das questões principais quando a gente fala sobre autismo é a questão da dificuldade na comunicação social e na interação, né? Então, uma pessoa com autismo tem ali suas particularidades, seus limites sociais, né? Muito, muito, muito claro para a gente, enquanto profissional. E tem a questão do TDAH, né? O transtorno do neurodesenvolvimento, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é o transtorno de déficit de atenção, ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? E aí pode ter níveis prejudiciais em relação à desatenção, desorganização, hiperatividade, impulsividade. E uma coisa que eu acho muito importante, só beber uma água, é a gente perceber que esse tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, assim como os outros, né? Ele precisa, né, se apresentar em todos os contextos da criança, né, ou do sujeito. Então, se uma pessoa tem dificuldade em uma tarefa específica, né, que ela, de alguma forma, tem algum tipo de desorganização ou desatenção a uma matéria específica, a uma tarefa específica, a um local específico, não necessariamente ela tem TDAH. A gente precisa compreender que isso é de uma forma global, ou seja, desde a escola, em casa, fazendo atividades lúdicas, brincando, todos os tipos de contexto, esse sujeito, essa criança tem alguns níveis de dificuldades, né? Então aparece a desatenção, a desorganização, a dificuldade de iniciar, desenvolver e terminar uma tarefa. Isso precisa estar apresentado em vários contextos, não somente em um. Então, é muito importante a gente ter esse olhar aí meio que 360, sabe? E também tem a questão dos transtornos motores do neurodesenvolvimento, né, que inclui o transtorno do desenvolvimento de coordenação, da movimentação estereotipada e dos transtornos de tique, tá certo? Que é tudo mais de uma questão mais comportamental, né? Motricidade fina, global, essa questão mais da motricidade em si, a coordenação em si da criança e do sujeito.
E aí eu entro em outro ponto, né? Eu até trouxe uma referência. Opa, deixa eu trazer o slide 4. Do Milton Santos, que a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da família agora, né? A gente fechou essa parte de definir um pouco mais, eu trouxe um manual, né? Eu trouxe o manual do DSM, né? Para melhor. É um manual que muitos profissionais utilizam. Então, fechando essa parte das definições, eu queria entrar mais agora na perspectiva da família. Eu trouxe uma referência para entrar nesse assunto, né, do Milton Santos, que ele vai trazer: o território é lugar que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da existência. E por que eu trouxe essa referência, né? Porque durante muito tempo, quando a gente fala sobre... Eu sou psicóloga, né? Então eu trabalho muito uma perspectiva de... A gente está fazendo o tempo todo uma reforma psiquiátrica, né? Porque a gente sabe como era, né? E os modelos manicomiais, né? Extremamente problemáticos, desumanos. E há muito tempo atrás, né? O modelo de cuidado era focado numa ausência da família, ou seja, aquele sujeito era tirado, né, da família, uma pessoa que tem algum tipo de transtorno no neurodesenvolvimento, que naquela época era tudo taxado como uma loucura, né? Então aquele sujeito era retirado da família, ou até a própria família, né, colocava naquele modelo asilar, manicomial. Então ele era tirado da família, a família tinha algumas visitas, às vezes nem isso, né? Na historicidade a gente vê que nem isso, aquelas pessoas eram presas naquele modelo manicomial, e quando só viam a família quando saíam de lá, e se saíssem, né? E aí a gente cada vez mais vê na reforma psiquiátrica, que é o SUS tenta, né? A RAPS tenta fazer, é uma família com também estratégia de cuidado. Então, aquele sujeito que tem algum tipo de diagnóstico, algum tipo de experiência depressiva, ansiogênica, etc. Esse sujeito ele precisa ser cuidado com a família também, né? A família é utilizada como ferramenta potencializadora de cuidado. Então, a família é vista como território, como lugar de cuidado, de pertencimento, que dá identidade para aquele sujeito, que cria laços, que cria subjetividade. Então, eu, enquanto psicóloga clínica, preciso sempre atrelar, né, o meu cuidado com o paciente, que realmente, né, o meu paciente é a criança, mas a família também é uma extensão dele, né, um complemento, é o que está ali naquela ferramenta de cuidado. Então, não tem como fazer um setting clínico sem a família. Não existe cuidado, né, que se exclua a família, né, do setting, ou de uma atenção primária, né, um CAPS. Então, a família sempre precisa estar atrelada a esse cuidado. Então, hoje, né, atualmente, o que a gente tenta trabalhar enquanto profissional é a família ser como um território também daquele sujeito, né? E eu trouxe duas ferramentas que a gente utiliza muito na UBS, no CAPS também se utiliza muito, que é o genograma, né, que é muito interessante para trazer questões familiares, como é a genealógica do sujeito, trazer quem são as pessoas mais importantes daquela família para aquele sujeito, onde houve algum tipo de marcador traumático, então onde teve rupturas, né? Então a gente apresenta, a gente consegue ver, né? Porque a pessoa se coloca no genograma e a gente consegue ver quais são as afetações, né? E a gente consegue entender mais ou menos minimamente, como é o contexto familiar daquele paciente. E isso pode ser utilizado em qualquer tipo de ferramenta de cuidado. É muito interessante. E a gente também consegue fazer o de conexões do sujeito com o território. Então, aqui no meio a gente coloca o nome do paciente, né? O próprio paciente faz, o próprio usuário do serviço faz, né? E aí ele coloca os lugares, né? As conexões que ele tem com aqueles lugares.
Então, pode ser qualquer lugar. E a gente começa também a entender como é o território desse sujeito, onde é que ele se encontra no território. Ou, às vezes, a gente consegue perceber que tem conflitos em algum território, né? Como também a gente consegue perceber quando tem alguma ligação forte. Eu acho uma ferramenta muito interessante para a gente trabalhar com usuários de serviços, né? Desde a UBS ao CAPS, né? Ao CAPS AD, mais para frente eu vou falar, como também trabalhar no setting clínico, né, com os pacientes, com a família também, a gente pode utilizar muito. Então, acho uma ferramenta, um instrumento muito interessante para a gente utilizar. E aí, como pontuei com vocês, né, a questão do lugar da família na história da loucura. Né, inicialmente, por questões de os agentes médicos, né, a gente sabe que o modelo biomédico é extremamente forte, e naquela época não era diferente, né, então era encarregado somente aos médicos, né, essa questão da cura, então o foco era muito na cura, sendo que a gente sabe hoje que o transtorno do neurodesenvolvimento, a gente não foca numa cura, até porque não faz o menor sentido, ninguém tira o autismo de um sujeito, né? Se foca no cuidado no território, um cuidado potencializador com aqueles sujeitos, né? Com a família, com a comunidade que aquele sujeito se encontra. Então, a gente tem feito esse movimento junto com a reforma psiquiátrica, né? Então, naquela época, a família aguardava pacientemente a devolução do louco recuperado ou curado, né? Como prometia o modelo médico que era vigente. E aí pondo em segundo plano o processo de recuperação dos indivíduos. Então, hoje a gente questiona bastante isso, né? Enquanto profissional da saúde e da saúde mental. E aí, como eu trouxe para vocês, a questão da reforma psiquiátrica, né? A partir da década de 70, que foca, na verdade, no contrário, né? Que é desinstitucionalizar esse sujeito, deshospitalizar. Então, a criação dos centros de atenção psicossocial, como vocês conhecem, né, uma atenção primária, uma UBS, é justamente para esse cuidado ser ali, naquele território. Então, se você vai, por exemplo, num CAPS, você vai pedir algum tipo de ajuda psicológica, por exemplo, um CAPS AD, né, que é Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas. Se você chega lá para ser cuidado, é para você ser cuidado naquele território, naquele CAPS ali no seu território, né, no seu bairro, justamente para a gente ter esse cuidado de não voltar aquele modelo manicomial de colocar o sujeito e tirar a identidade daquele sujeito, né? Então, a reforma psiquiátrica, ela vai trazer esses cuidados potencializadores no território, né? No território e com o território também, porque a gente sabe que o território, né, as ferramentas do território, os grupos, né, os vizinhos, os sujeitos que estão naquele território também são, né, dá para fazer vários trabalhos com eles e para eles, né? E aí essa reforma psiquiátrica vem possibilitando uma nova forma para a instituição familiar no tratamento psiquiátrico, né? Então a família passou a ser incluída como ator importante, né, desse cuidado. E, por exemplo, no centro de atenção psicossocial, existem grupos voltados, além do usuário, né, que são usuários, alguns com transtorno de neurodesenvolvimento, né, transtornos mentais. Alguns grupos são vinculados e são focados no cuidado com as famílias, né? Então, tem inclusão dessas terapias familiares, justamente para trazer sempre a família, né, para esse lugar também de que precisam de cuidado, assim como também devem e podem cuidar daquele usuário, né? Então, a gente precisa ter sempre essa visão. Além da família, né, precisar estar como um instrumento, digamos assim, de cuidado para aquele usuário, para aquele paciente, ela também, a família precisa de cuidados, tá certo? E por quê, né? Aqui eu pontuei algumas do porquê a família, né, por várias questões também precisam de cuidados. É comum alguns artigos
né, falam nas minhas experiências, nos lugares em que eu fui também enquanto profissional, e escutei pais de pessoas com autismo, né, falando sobre isso. Quando se recebe, né, um diagnóstico de autismo, de transtorno do espectro autista, né, de acordo com o manual DSM, é muito comum, né, aquela família se ver como um lugar de frustração, uma confusão mental, com questionamentos, sem entender o que está acontecendo, digamos assim, né, do porquê daquele diagnóstico, o que aquele diagnóstico quer dizer, né. Então, aquela família, ela precisa minimamente ter uma informação clara do diagnóstico daquele usuário, daquele cliente, do teu serviço. Então, eu sempre falo, enquanto profissional, principalmente com os meus alunos, é como você está se comunicando com a família. Nunca deixe a família sair da sua sala, né? Independente se você estiver num CAPS, num OBS, num setting clínico, não deixe a família sair com dúvidas. Sejam claros, sejam objetivos. Não dá para a gente usar palavras difíceis. E não é porque é porque a pessoa não entende, de forma nenhuma. É porque quando a gente recebe uma informação como essa, fica num nível de sensibilidade maior, nível de dificuldade de entendimento é maior. Então, a gente precisa ser extremamente claro. Então, essas famílias precisam ser acompanhadas. Como aquele paciente, aquele usuário vai ser cuidado se a família não tem o básico, que é a informação? Então, a gente sempre procura, né? Se a gente está ali num modelo antimanicomial, de uma reforma psiquiátrica, a gente faz esse trabalho, né, multidisciplinar. Então, desde de um psicólogo, a um enfermeiro, a um médico, né, a um fono, aí vai, né? Faz esse trabalho de troca de informações, de buscar informações, de dar informações, de falar como aquele paciente, aquele usuário, né, está no serviço, sempre realocando a família nesse lugar também, né, de saber. E também buscando a família também, né, a gente, como profissional, precisa também buscar a família o tempo todo, como um lugar também de múltiplos saberes. Então, eu sempre estou fazendo esse trabalho com a família para entender como é que eles estão percebendo a questão familiar, a rotina com a criança, né? A partir desse diagnóstico também. Então, né, a gente sabe, os artigos vão falar, afirmam que a sobrecarga e o acúmulo de funções afetam significativamente a dinâmica familiar, evocando um padrão de estresse, né, tensão emocional parental, bem como a questão dos julgamentos, né, que a gente sabe que existe uma questão de exclusão que as famílias percebem, perpassam, né, e algumas barreiras do cotidiano em relação a lugares não adaptados, profissionais, né, não capacitados. Então, essas famílias falam muito sobre isso, sobre essa mudança nessa dinâmica familiar, nessa sobrecarga familiar. Isso a gente minimamente acolhe no serviço, de que forma essa família vai se reestruturar. Então, a gente acompanha, ajuda, orienta, né? E a gente precisa perceber, justamente por essas questões, né, esses atravessamentos na família, o quanto a gente precisa também cuidar da família e não somente do usuário, né, ou o paciente. E então, né, ocorre por parte dos responsáveis, né, alguns artigos vão falar, e também já escutei, né, em eventos em que pais, né, que têm filhos com autismo falarem, né, muito. Já fui para eventos em que os pais é que organizavam e eles é que palestravam, né? Então, o que eu escutei muito na minha experiência prática e o que a gente percebe também nos referenciais teóricos é que existe um certo luto simbólico dessa família, né? Nós, enquanto profissionais da saúde, entende que o luto não é só corpóreo, físico, né? A gente entende que é um luto extremamente difícil, né, que perpetua, que atravessa o sujeito em diferentes formas, mas a gente também entende que existem vários tipos de luto.
Existe um luto de uma relação amorosa, de um casamento, um luto de uma perda de um emprego, né? São diferentes formas, mas simbolicamente é um luto, porque existe a perda de uma expectativa, a perda de algo, né? Algo simbólico. E aí alguns autores vão relatar sobre essa questão desse luto da criança idealizada, né? Então, enquanto profissional da saúde mental, eu preciso acolher esse luto simbólico, primeiramente, né? Entender como ele está perpassando na família. E se eu, enquanto profissional, enquanto psicóloga, percebo que está atravessando de uma forma muito significativa, que está mudando a rotina do sujeito. Então, aquele pai, aquela mãe, se antes ele conseguia sair, se divertir para o trabalho, e aí por conta como esse luto está acontecendo, isso está atravessando ele, o que eu faço? Eu preciso encaminhar minimamente para um processo de cuidado, né? Às vezes psicoterapia, às vezes buscar algum CAPS, né, do território também. Então é importante que, enquanto psicólogos, né, a gente encaminhe, né, se a gente está percebendo aquele luto atravessado fortemente ali no CAPS, então vamos fazer um trabalho individual também com esses cuidadores ou com os progenitores. Então é importante a gente ter esse olhar muito apurado também de que forma não só o cliente ou o usuário está sendo atravessado por esse transtorno do neurodesenvolvimento, mas como está também para a família, visto que ela também é ferramenta de cuidado. A gente precisa ter esse olhar também. E aí eu trouxe uma citação, né, do Machado. Identifica-se que frustrações, ansiedade, rejeições e revoltas fazem parte do processo de luto por parte dos pais desse filho idealizado com a descoberta do TEA, né, na criança. Pois entende-se, quando o bebê nasce, é acolhido em um berço simbólico, quando os pais, nos primeiros segundos do seu nascimento ou posteriormente, observando, constatam que algo divergiu de uma forma expressiva daquilo que esperavam. Inicia assim um processo de reconstrução de tudo aquilo que foi idealizado anteriormente e que se precisa, a partir de então, passar a enxergar o real, a forma concreta do filho, seus aspectos próprios e não aqueles tão bem idealizados. Então essa referência traz muita coisa, né? Uma citação só traz muita coisa de como aquela família pode passar por inúmeras afetações, né? Mas a gente sabe que também tem um trabalho de resiliência, de resistência das famílias, né? O laboratório do Explexo, né, da Universidade de Fortaleza, faz um trabalho incrível sobre essa questão da resiliência de algumas famílias que têm o diagnóstico, né, de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente sabe que tem os processos, existem artigos, né, estudos falando sobre isso, mas a gente também sabe que inicialmente, em algumas famílias, existem essas ansiedades, essas frustrações, esses medos, esses anseios. E a gente não pode ignorar de forma nenhuma isso. Também trouxe, né, a questão, alguns aspectos que acontecem na família, né? Tudo que acontece com alguém da família tende a repercutir de alguma forma na própria pessoa, bem como nos demais membros. Então, eu acho que, se não me engano, essa citação é lá da Normanda, lá do Lesplex da Universidade de Fortaleza, que ela faz esse trabalho, né, em questão da perspectiva da família como um todo. Então, ela vai falar, essa citação fala, que tudo que acontece com o sujeito na família não acontece só com ele, digamos assim. Tudo que acontece com um parente naquela família, um membro daquela família, repercute de alguma forma naqueles outros membros. Então, se ocorre algo com um filho, provavelmente os genitores vão ser atravessados e vice-versa, né? Assim como se acontece com o irmão, o outro irmão pode se sentir atravessado. Então, a gente não ignora isso, né? De que forma esses atravessamentos ocorrem nesse processo todo da família, não só no sujeito. E aí também a gente percebe que existe alguns movimentos de negação e proteção, e superproteção, que seria o quê, né?
essa negação seria em relação ao próprio diagnóstico, né? Dificuldade de entendimento, de algum tipo de aceitação, digamos assim. Então, existe um processo ali, às vezes, inicial, que pode se perdurar ou não, de negação, né, daquela família, daqueles cuidadores, né, do pai, da mãe, etc. Assim como também pode acontecer essa superproteção. Então, quando aquele sujeito recebe o diagnóstico, ele, de alguma forma, a família, os membros, lembra como impacta na família, né? E aí uma das respostas também é essa superproteção daquele sujeito. Então, lugares que essa criança ou que essa pessoa ia para de ir por uma questão de proteção, ou pessoas, afastamento de pessoas, né? E aí vai. E também a gente não pode ignorar de forma nenhuma a questão da vulnerabilidade social, né? Principalmente quando a gente atende famílias em dispositivos de saúde, né? Da RAPS, do SUS e tudo mais. E a gente precisa entender que algumas questões básicas, alguns direitos básicos estão sendo negados, né? Então, de que forma, né? Eu vou fazer um trabalho, por exemplo, enquanto psicóloga, se ele não está tendo o básico, né? De uma alimentação, de alguns precisam ir atrás de alguns direitos, então a gente precisa fazer esse trabalho multidisciplinar, né, com o serviço social, com as assistentes sociais, ou os assistentes sociais. Não existe um trabalho desvinculado a isso de forma nenhuma. Eu trouxe também a questão da assistência financeira, né, o benefício de prestação continuada, é um direito assistencial que garante um salário mínimo por mês, bem como uma tarifa social de energia elétrica, garantida pela Constituição, né, e esse BPC, ele é para idosos com a partir de 65 anos ou com pessoas com deficiência cuja a renda seja ali um quarto salário mínimo, né? Então, assim, pessoas com transtorno de desenvolvimento, o autismo, né, têm direito a essa prestação desse benefício, né, continuado. Então, todos os direitos regidos por lei exigem, e tem essa questão, né, todos esses direitos regidos por lei exigem, né, o laudo médico, que é indispensável, né, para comprovar essas impossibilidades, seja de natureza física, intelectual, sensorial, isso a longo prazo, né? E aí existe também essa questão desse direito que ele precisa estar ali por volta de 2 anos já com esses, a gente chama, né, de comportamentos, né, digamos assim, para esse direito, nesse laudo médico seriam comportamentos ou algo do tipo, né? Então, para as famílias terem acesso ao BPC, precisa ter um laudo médico, né? Ter uma perícia, perpassa por muitas etapas aí, né? E precisa ter no mínimo 2 anos ali com aquele, digamos assim, com aquele diagnóstico, né? Mas é um direito, né? Constitucional e que as famílias têm direito, né? A esse benefício de prestação continuada. Eu trouxe uma ilustração, né, da RAPS, né, então quando uma família percebe algum tipo ou a escola, ou etc., percebe alguma dificuldade naquele sujeito, né, quando a gente vê autismo, transtorno do neurodesenvolvimento e tudo mais, seja em crianças, adolescentes ou adultos, a RAPS está ali para acolher, né, então desde a atenção básica, a saúde, né, ao CAPS, né, em algumas questões mais específicas, mais graves, né, o CAPS faz esse acolhimento, mas as UBS estão preparadas também para isso, né? A equipe EMUT, por exemplo, que é uma estratégia de cuidado que está nas UBS, justamente faz esse papel com a família, para entender como é que está aquelas famílias daquele território, né? Então, é um trabalho super interessante, vai desde a psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, todos focados nesse cuidado, né, em saúde da família e para a família, feito com eles e para eles. Então, é uma estratégia de cuidado, né, 360, digamos assim. E eu trouxe uma referência no final, né, para falar sobre a questão da reforma psiquiátrica do
Basaglia, né? Ele vai trazer que a reforma psiquiátrica nos deixa uma mensagem muito forte para sempre realizarmos o exercício de refletirmos sobre nossas práticas, sobre nossos saberes e sobre o que realizamos hoje. E aí é o que eu tento fazer enquanto profissional, sempre questionar de que forma eu atuo, né, com aquele sujeito e aquela família. Quero agradecer esse momento, deixa eu trazer aqui as referências, agradecer ao EPA e agradecer a equipe aqui que me proporcionou esse espaço. Bom dia.